Galera, antes de começar a falar do assunto, eu peço para que vocês compartilhem esse vídeo porque o assunto é muito importante. Não é algo polêmico, mas é algo que, cara, a igreja brasileira em si precisa demais. Não só brasileira, mas todo cristão em si. Olha, muitas das vezes pessoas falam, eu não dou conta de vencer tal pecado, e às vezes até pensa que vai morrer sem vencer o pecado. E às vezes eu vejo as pessoas falar de uma forma superficial, rasa, sobre o assunto tentação, pecado, como vencer, como passar por esse processo de santificação. Então, eu espero que você preste atenção no assunto. Se for útil para você, glória a Deus. Que bom que foi útil para você. Compartilhe que possa ser útil para outras pessoas. Se não for, pense que outras pessoas, principalmente novos convertidos, se você conhece alguns, compartilhe esse vídeo com eles, beleza? A vida cristã, ela é cheia de obstáculos, principalmente tentações. Todos nós sofremos tentações, uns diferentes dos outros. Tem uns que sofrem mais na área sexual, que no caso foi o meu caso. Tem uns que sofrem na área financeira, tem outros que sofrem em diversas áreas menores, né? Por exemplo, mentira, que às vezes tem o hábito de mentir. Às vezes a pessoa é fofoqueira, que, entre aspas, né, são conhecidos como pecados menores. Né? Os mais escandalizadores são os pecados sexuais, pecados de drogas, homicídios, né, esse tipo de coisa. Veja bem, entra aqui no exemplo. E eu vou te colocar nesse exemplo. Eu quero que você entenda que esse vídeo é para que você possa resolver essa situação. Então eu quero que você leve para a prática. Então eu quero que você lembre do último pecado que você cometeu, que você tem vergonha dele. É aquele pecado que você tenta vencer, mas vira e mexe vive caindo. Pornografia, que seja, uma mentira, hipocrisia, mas é algo que te envergonha. Lembrou? Então eu não quero que com isso eu esteja fazendo o papel de Satanás, porque eu não quero te acusar com isso. Eu quero simplesmente fazer você entrar no contexto para entrar na solução, tá bom? Olha só, o seu pecado, ele aconteceu por algum motivo. Tem todo um ambiente em volta desse pecado que lhe fez cair nessa armadilha. Entende? Então precisamos entender o que nos levou a cair nesse pecado para vencer, não na hora de pisar na armadilha, mas para vencer e mudar a rota de ir em direção a essa armadilha. Entendeu? É totalmente diferente. Por exemplo, uma coisa é você estar pisando e aí você tirar o pé na hora. Outra coisa é você nem ter o risco de levantar o pé para pisar, ou seja, estar numa direção segura. E isso é totalmente diferente. Porque toda tentação, ela é criada através do ambiente em que você vive. Vamos levar para a prática? O pecado que você cometeu ele no momento onde você estava lendo a palavra de Deus? No momento onde você estava refletindo sobre as coisas espirituais? No momento onde você estava orando? No momento onde você estava louvando, buscando ser edificado por algo da parte de Deus? A resposta é não, né? Porque simplesmente a palavra diz que aquilo que nós alimentarmos, ele vence. Então, nós caímos em tentação pelo fato de que alimentamos a carne. É por isso que caímos em tentação. Se caímos em tentação porque alimentamos a carne, aqui já está uma grande resposta que pode nos ajudar a resolver essa questão. Nós devemos, então, alimentar o espírito. Mas por que é tão difícil isso? Já pensou? Algo que nós fazemos todos os dias, que é essa luta por santificação, e vira e mexe nós caímos nos mesmos pecados? Por que isso acontece? Já se fez essa pergunta? Por que nós, sabendo que algo é certo, não fazemos o que é certo e fazemos o errado? Em Romanos 7 diz que Paulo, ele tem o desejo de fazer o que é bom, mas não faz, porque o mal
que habita dentro dele fala mais alto. Isso era na época que ele estava vivendo na carne, vivendo sem um espírito. Agora que nós temos o espírito, nós temos algo que pode falar mais alto do que a carne. Mas ele precisa ser alimentado, entende? E novamente vamos para a prática. Quando você cai em tentação, você pensa que caiu naquele momento, mas na verdade você caiu antes. Você já estava inserido nesse contexto de pecar antes de você, por exemplo, estar dentro de um site pornográfico. Você, por exemplo, alimentou essa tentação até cair nela muito tempo antes. Isso começa, por exemplo, entrando na prática, você na rede social entra para fazer uma publicação, faz a publicação, mas sem objetivo começa a ver os feeds. Começa a ver os feeds, ver vídeos de piadas engraçadas, depois acaba rindo de piadas imorais, depois acaba vendo foto de pessoas do seu Facebook, das suas redes sociais vulgares, sensuais, e acaba chegando ao ponto de dizer: eu quero isso, eu desejo isso e eu preciso alimentar isso. Porque você atiçou a sua carne. Porque você, talvez até você, antes de entrar no Facebook, estava em um estado onde não estava para ser tentado. Mas passou por esse processo de ver todas essas publicações, onde te levou a tal ato. Não foi de uma hora para outra. Então a questão, não, ver um vídeo engraçado é pecado? Não é pecado. Não, ver um vídeo de futebol, ficar vendo ali os vídeos de entretenimento, de pegadinhas, é pecado? Não é pecado. Eu faço isso. Eu me divirto com isso às vezes. A questão é, você tem que entender que, apesar de estar divertindo, você não pode deixar isso tomar o lugar da sua edificação em Cristo. Entende que o entretenimento, ele muitas vezes te afasta de Deus por causa do tempo. Você separa um tempo onde vai estar buscando entretenimento, mas não separa um tempo para ser edificado por Deus. Entende? Então é isso que muitas vezes te afasta daquilo que te faz vencer a tentação. Então o entretenimento, ele te prepara, é um exemplo, tá? Tem várias outras questões. Ele te prepara para quando vier as coisas que vai te puxar para a tentação, você não vai estar apegado o suficiente naquilo que te fortalece, que é o Espírito Santo, que é a palavra, que é a oração. Entende? Porque aqueles vídeos foi te amaciando a sua consciência a dizer, quando vê uma pegadinha ou uma piada imoral, a rir dela. Porque você já estava no contexto de entretenimento. E aí depois vai vir uma pegadinha. Porque eu estou falando isso porque isso já aconteceu comigo. De uma pegadinha, é engraçado, só que é uma mulher seduzindo alguém, fazendo você rir, mas sensualizando. Eu já fiz isso, cara. Eu sei do que eu estou falando. E aí você vai ver, você está desejando uma mulher que não é sua, você vai estar querendo saciar um desejo da sua carne, a ponto de você deixar aqueles vídeos de pegadinha e ir para um site pornográfico, cara. É desse jeito que acontece, porque você alimentou a carne mais do que alimentou o espírito. Se você não alimentar o espírito mais do que alimentar a carne, você cai. Você não dá conta de vencer quando a tentação vem. Então o seu erro, o meu erro, não é na hora que pisamos na armadilha. É no fato de não desviar a rota que tem a armadilha. Entende? Nós temos o poder de criar um ambiente propício a Deus. Nós temos o poder, a capacidade de transformar a realidade em que vivemos a partir da vida com Deus no Espírito. Agora, se nós vivemos uma vida onde só a carne, ou simplesmente nós estamos, na igreja é bom porque lá eu não sou tentado. Não, quando eu oro em casa, lá eu não sou tentado. Eu tenho que cultivar mais a minha vida de oração no quarto, eu tenho que fazer mais as coisas na igreja. E aí é por isso que você vê muitas vezes pessoas sem o entendimento correto falando que, não, eu tenho que estar
fazendo a obra de Deus. Aí fica na igreja todo dia. Na igreja que eu falo o templo, o lugar de reunião. Vai para a igreja todo dia. E aí o que acontece? Você vê pessoas fracas espiritualmente, onde está todo dia se reunindo com os irmãos, mas simplesmente ali, naquele lugar, elas sentem a presença de Deus, elas sentem fortalecidas, mas quando dão de cara com um ambiente propício à tentação, não dão conta de transformar aquilo. Olha, nós não podemos levar os lugares para outros lugares. O lugar da igreja, do lugar de reunião ali, onde você sente a presença de Deus, onde você adora a Deus, ele é ali, é aquele lugar ali. Mas aquele ambiente, você pode levar, você pode transformar outros ambientes através da presença de Deus que está em você. É esse o entendimento que eu quero que vocês entendam, que a santificação, o processo de santificação, não é algo que nós fazemos a partir do tempo que nós levamos na oração no quarto ou na igreja, mas é a partir do momento que nós temos o entendimento que Deus está conosco a todo momento. Quando nós estamos no computador acessando as redes sociais, Ele está vendo. Quando nós estamos na escola, onde aquela menina dá um sorriso malicioso para você e você tem um outro relacionamento já, e aí você tem que viver através dessas, no meio dessas tentações, mas fortalecido na graça de Deus. Então é lá que você tem que orar, é lá que você tem que entender que o Senhor está ali para te ajudar. É nesse momento de guerra. Efésios 6, a partir do verso 10, diz que nós vivemos como se fossem soldados. Nós temos uma armadura. E a armadura é para vencer tentações. E a palavra diz em João que aquilo que vence o mundo é a fé. Esse mundo pecaminoso só vai ser vencido através da fé. Com esse entendimento que somos filhos de Deus e que Ele vive em nós, e através do Espírito Santo nós estamos prontos para vencer as tentações, porque nós estamos levando esse ambiente propício a Deus. O que eu vejo hoje em dia, e eu fico muito triste com isso, é uma realidade assim, decadente de uma igreja que está querendo servir a Deus dentro das quatro paredes, e aí quando sai lá fora não sabe o que fazer, não sabe como reagir, entende? E isso é muito sério, irmãos. Eu até assim, as minhas emoções assim, até mudam, cara, quando eu falo disso, porque é algo que, se nós não fortalecermos, nós vamos ver os nossos próprios irmãos na fé caindo nos mesmos pecados e sem entender esse propósito de Deus, que é a santificação. A santificação não é algo produzido exteriormente, é um ambiente criado em nós que nós externa ele para fora. Então, é uma concepção, é um entendimento de mente, é uma renovação de mente que acontece, que nós começamos a olhar o mundo de maneira diferente. Entende? Então, nós vamos estar, através do Espírito Santo, sensíveis a saber, olha, isso aí é algo que vai me puxar a ser tentado ali na frente. Eu não quero ser tentado, porque sair de tentação é difícil. Então, é melhor não entrar. Entende, irmãos? Por exemplo, eu sou tentado aqui. É difícil, cara, porque se eu sou tentado é porque a minha carne já está falando alto para mim. Olha, eu quero. Agora, se eu falar mais alto, se o Espírito falar mais alto em mim e eu falar assim, cara, eu quero Deus, aquela possível tentação lá na frente vai passar por mim sem eu nem notar. Por exemplo, eu não posso evitar de ver uma pessoa sensual passando na minha frente. Mas esse é o fator que vai me determinar, que vai me fazer posicionar acerca daquilo que eu vou alimentar. Ou seja, eu vou saber se eu devo tomar atitude para alimentar o espírito, ou se eu vou ser burro o suficiente para ficar olhando e falando, nossa, ela está sensual mesmo, nossa, aquilo ali está vulgar, nossa, aquilo ali... Olha, aí lá dentro o seu sentimento vai mudando ao ponto de você desejar a pessoa. Então, olhou a primeira vez, reconheceu a tentação,
buscou a Deus, Ele traz a estratégia, porque você está com a armadura, Ele vai te dar um direcionamento, você entende o direcionamento, vai orar, ler a palavra, meditar nas escrituras, recitar versículos, buscar a presença, cantar um hino, sei lá. Mas vai ter uma estratégia que vai te livrar de você entrar numa tentação. Entrar nesse lugar arriscado de cometer um pecado, de entristecer o Espírito Santo. Porque nós temos que ser humildes o suficiente para reconhecer que nós não vencemos a tentação. É o Espírito Santo que vence. O próprio Paulo fala que a nossa carne ela é sujeita ao pecado. Mas o Espírito vivificante que está em nós, ele nos fortalece. É ele que nos dá vida. A inclinação para a carne gera morte. A inclinação para o Espírito gera vida. São dois opostos. A escolha é nossa, entende? Cara, eu sei que esse vídeo ficou longo. Eu sei que esse vídeo talvez você está aqui até o final. É porque faz a diferença na sua vida. É porque talvez isso está acontecendo com você. E talvez, cara, se não estiver acontecendo com você, compartilhe esse vídeo aí para ter mais pessoas que entendem que a tentação não é vencida no momento que você está dentro dela. A tentação é vencida quando você já está preparado para ter uma vida com Deus. Você prepara para ter uma vida com Deus. Você alimenta o Espírito e quando vier a tentação, ou melhor, quando vier aquilo que você vai reconhecer através do Espírito que te leva à tentação, vai ser evitado. Ou seja, você sabe que de você acessar a rede social sem um objetivo nenhum, isso talvez te leve à tentação. Então evita. O próprio Jesus diz, se o seu olho te faz pecar, arranque e jogue fora. Ele está falando o quê? Se a internet te faz pecar, evita a internet. Se aquela menina da escola te faz pecar, evita ficar conversando com ela. Se aquela pessoa do trabalho é ignorante, quer brigar com você e aquilo te tira do sério, cara, busque domínio próprio no Espírito Santo para quando for conversar com ela, mostrar mansidão, mostrar um amor pela vida dela, entende? Então é isso, cara. Assim, é o básico, sabe? Daria para me aprofundar mais muito tempo aqui, só que eu acho que vai ficar chato para um vídeo aqui do YouTube, né? Então eu vou fazer mais vídeos a respeito do assunto para ajudar principalmente pessoas novas na fé, né? Que eu acho que se elas começarem com esse entendimento, vai, né, evitar muitas coisas no futuro. Deus abençoe você. Se você gostou, deixa o seu like, compartilhe esse vídeo, comente, deixa a sua sugestão aí do próximo vídeo. E até mais, galera. Valeu!